Sabe-se que os tecidos de malha já existiam antes de 256 d.C., evidenciado por amostras encontradas na Síria e no Egito. Essa arte de produzir tecidos foi introduzida na Europa pelos árabes. O tricô é um dos métodos mais versáteis de produção de um tecido têxtil. A estrutura é construída a partir de uma série de pontos entrelaçados comumente denominados de laçadas. A técnica que se tornou mais associada ao tricô, que consiste em uma classe de malha de trama, é derivada do tricô à mão. O tricô à mão geralmente envolve duas agulhas ou alfinetes grandes e uma única ponta de fio. Este método remonta ao século XV, no Reino Unido, onde as propriedades únicas do material obtido foram utilizadas para a fabricação de meias. O termo tricô evoluiu da palavra saxônica knipta, que por sua vez foi derivada da antiga palavra sânscrita naya. É claro que, como acontece com toda a manufatura têxtil, o tricô não é mais uma indústria caseira. O tricô manual é considerado um ofício especializado, e a maioria das malhas modernas disponíveis no mercado é produzida com sofisticado maquinário controlado por computador, e desde a invenção pioneira da máquina de tricô de trama manual com uma produtividade 16 vezes maior por William Lee em 1589, houveram muitas inovações tecnológicas neste segmento. Dentre as inovações tecnológicas mais recentes em teares de malharia retilínea, destacam-se os teares motorizados que são utilizados principalmente para a produção de malhas tricô para vestuário, e por questões técnicas, passaremos a denominar aqui artigos de malharia retilínea. A produção de artigos de malharia retilínea conta com teares que vão desde teares retilíneos de malhas simples, passando por teares mecânicos Jacquard, até teares totalmente eletrônicos e computadorizados. Os teares retilíneos computadorizados incorporam sistemas CAD, Computer Aided Design, que permitem que os artigos sejam desenvolvidos em um computador e depois transferidos para a máquina para tricotagem. São muito versáteis, pois neles podem ser feitos diversos tipos de desenvolvimento que vão do 2D ao 3D, bem como peças inteiras, conhecidas como roll garments, nas quais uma peça completa sem costura é produzida diretamente na máquina. De fato, os teares de malharia retilínea e seus produtos são agora considerados extremamente sofisticados. Peças de vestuário de alta qualidade podem ser produzidas a preços competitivos devido aos sistemas revolucionários de produção de vestuário, que podem ser, como já mencionado antes, desde estruturas bidimensionais e tridimensionais, bem como peças de vestuário completas sem costuras ou junções. O tear de malharia retilínea utilizado aqui como exemplo consiste no modelo Gemini 2130, de 14 agulhas por polegada da fabricante suíça Steiger pertencente à empresa chinesa Sixin Group desde 2010. Cabe salientar que a empresa Sixin Group também possui uma marca própria, com diversos modelos de teares retilíneos. Outras fabricantes de teares retilíneos que se destacam no segmento são a fabricante japonesa Shimaseki e a fabricante alemã Stoll. As principais partes deste tear de malharia retilínea são: painel de controle, pinças guia-fios, painel de acionamento, tiragem do tecido, bancada de fronturas, carro de tricotagem e suporte de tensores de fios. O desenvolvimento dos artigos a serem tecidos no tear retilíneo Gemini 2130 é realizado em um software específico denominado Model. No software Model, pode-se determinar os tipos de pontos a serem tricotados, a quantidade de cores delimitadas pelo modelo do tear, quais os guia-fios que serão utilizados, a modelagem do artigo, o tipo de canelado, dentre outras configurações. Após o processo de desenvolvimento do artigo, o software Model permite salvar um arquivo específico, .eds, para ser carregado no tear através de pendrive ou cabo de rede pelo painel de controle da máquina. O painel de controle do tear retilíneo Gemini 2130 consiste em um painel com processador integrado, contendo software de emulação que permite tanto a visualização das funções, como a regulagem de tricotagem para a máquina. Também possui uma entrada USB para o carregamento dos arquivos através de pendrive. Este painel de controle não possui tecnologia touchscreen, e sim um conjunto de teclas para a navegação entre as opções que estiverem disponíveis na tela. Os principais comandos do painel de controle do tear Gemini 2130 são apresentados nesta imagem. A opção de tricotagem permite o carregamento do arquivo .eds a ser tricotado, bem como
a execução do referido artigo. A opção remalhagem permite a tricotagem de uma contextura de inicialização do processo, de forma a alcançar os cilindros puxadores antes de iniciar o artigo propriamente dito. Através da opção desmalhagem, é possível descarregar o artigo que já foi tricotado no tear e a função marcha permite ativar o carro de tricotagem. O comando regulagens permite efetuar regulagens dos parâmetros do artigo a ser tecido e modificar constantes de tricotagem. Em serviço, é possível realizar testes, inicialização, calibragem e modificação da tricotagem. Por fim, a função administração permite o acesso à rede, modificar a língua de utilização e visualizar configurações da máquina. As pinças guia-fios consistem nos elementos que apresentam os fios para a execução dos movimentos de tricotagem realizados pelo carro de tricotagem. Cada pinça guia-fio encontra-se fixada numa régua metálica que funciona como suporte de movimentação durante o processo de tricotagem. Os fios são inseridos em orifícios na parte inferior das pinças guia-fios, e suas pontas ficam presas em um local específico da bancada de fronturas com o auxílio de pinças de pontas afiadas denominadas pica-fios. As pinças guia-fios encontram-se posicionadas logo acima da bancada de fronturas, sendo no caso do TEAR Gemini 2130, 6 pinças do lado direito da máquina e 2 pinças do lado esquerdo, totalizando 8 pinças guia-fios para este modelo de TEAR. Atualmente, existem modelos de teares, principalmente do tipo Jacquard com número muito maior de pinças guia-fios, possibilitando artigos com desenhos elaborados com cores variadas. O painel de acionamento do TEAR Gemini 2130 conta com botões de comandos básicos de energização da máquina e de movimentação e parada do carro de tricotagem. A área de tiragem do tecido é localizada abaixo da bancada de fronturas e consiste em um conjunto de dispositivos formado pelo pente de tiragem e o sistema de tiragem superior. O pente de tiragem consiste em uma barra metálica na qual encontram-se fixados vários dentes dispostos um ao lado do outro abrangendo toda a largura de tecimento das fronturas. O pente de tiragem, através de seus dentes, desempenha a função de receber a primeira sequência de tricotagem feita por um elástico fino, e também de tensionar o tecido a ser tricotado no momento inicial, enquanto o mesmo ainda não pode ser capturado pelo sistema de tiragem superior, devido a não alcançar a parte mais estreita do ângulo das fronturas e chegar até as agulhas. O sistema de tiragem superior possui o objetivo de tensionar o tecido em formação, bem como puxar o mesmo em uma área reservada para acomodar as peças de tecido já prontas. O sistema de tiragem superior do TEAR Gemini 2130 é composto por pares de cilindros recobertos por uma borracha e encontra-se situado imediatamente sob as bancadas de fronturas, garantindo uma tiragem perfeitamente regular sobre toda a largura da tricotagem. A bancada de fronturas é formada por um par de fronturas, a frontura de agulhas da frente e a frontura de agulhas de trás. Estas fronturas são responsáveis pela acomodação das agulhas e elementos auxiliares, tais como os jacks e as pinças pica-fios, elementos estes que serão apresentados adiante. Estas duas fronturas estão arranjadas em uma disposição em V invertido, arranjo este que permite a tricotagem de tecidos que utilizam apenas uma das fronturas. Tecido monofrontura, tecidos que utilizam as duas fronturas, tecido dupla frontura. E ainda tecidos que alternam entre monofrontura e dupla frontura no mesmo artigo, que são muito comuns em artigos de malhas retilíneas. A região central da bancada de fronturas consiste na área de tricotagem propriamente dita, com canaletas onde encontram-se localizados dois dos principais elementos do processo de tecimento das malhas retilíneas, que são as agulhas e os jacks. As agulhas dos teares retilíneos são do tipo agulhas de lingueta. As agulhas do TEAR eletrônico Gemini 2130 possuem apenas um tipo de pé para receberem comandos do carro de tricotagem. Para a execução de transferências de pontos entre as agulhas das fronturas da frente e as agulhas das fronturas de trás, foram desenvolvidos dois modelos de agulhas com um entalhe que podem ser localizados no lado direito ou esquerdo da agulha conforme apresentado na imagem. Estes dois modelos de agulhas devem ser dispostos na frontura de forma a atuarem conjuntamente, uma em uma frontura e a outra na frontura oposta para a obtenção de transferências de pontos entre fronturas, conforme o vídeo apresenta.
A transferência de pontos entre fronturas permite o desenvolvimento de artigos, utilizando-se tricotagem das agulhas na frontura da frente e das agulhas na de trás ao mesmo tempo, resultando em raportes canelados e desenhos do tipo links. Os jacks consistem em elementos secundários de tricotagem que podem ser usados para fornecer versatilidade na seleção e movimento da agulha de lingueta. Eles são colocados abaixo da agulha, na mesma canaleta e possuem seu próprio sistema operacional de pé e de camis. Os jacks podem ser encontrados em diversos formatos, de acordo com o fabricante, e são elementos auxiliares da tricotagem que permitem altear eletrônico a produção de artigos com seleção individual das agulhas requeridas para um determinado raporte. A utilização de jacks envolve mecanismos para o desenvolvimento de artigos do tipo jacquard. Os tecidos jacquard constituem-se em tecidos de malha de trama dupla frontura, nos quais utilizam-se mecanismos do tipo jacquard para controle individual das agulhas, ou pequenos grupos de agulhas, permitindo a criação de malhas muito complexas e altamente padronizadas. As fronturas da bancada, além de acomodar todos estes elementos, possuem ainda uma função de movimentação lateral denominada de acavalamento. Este acavalamento, também conhecido pelo termo em inglês rack, consiste em movimentos curtos que a frontura executa para a direita e ou para a esquerda, com o objetivo de transferir pontos de malha entre agulhas laterais próximas, formando os chamados racked stitches, que em português se traduz em pontos empilhados, mas que podemos chamar aqui de pontos transferidos entre agulhas, pois neste processo a transferência ocorre entre agulhas da mesma frontura. No tear retilíneo eletrônico, este efeito é obtido primeiramente transferindo-se os pontos a serem deslocados para a frontura oposta ao tecimento, e após a movimentação de acavalamento da frontura, que permite que o ponto fique em frente à agulha de destino, o ponto é transferido para ela. Normalmente, são obtidos em teares retilíneos com bancada em V, por meio do deslocamento lateral das fronturas de agulhas no espaço de uma ou mais agulhas após uma determinada passagem do carro de tricotagem. Os pontos de malha transferidos entre agulhas são sutis e quase imperceptíveis no tecido, sendo muito utilizados para formar golas, cavas e outros elementos da modelagem, através de diminuições ou aumentos de pontos. As transferências entre agulhas também permitem a formação de outros efeitos, como por exemplo, o cruzamento de pontos para a formação de tranças, e a transferência para a formação de furos no tecido, mais conhecidos como calados, lace stitch ou pointelli. Complementando a bancada de fronturas, dois elementos possuem função importante no processo de tricotagem, são eles: as réguas cobre-agulhas e a seção de pica-fios. As réguas cobre-agulhas consistem em finas lâminas de metal localizadas em uma ranhura própria na parte superior das ranhuras das fronturas de agulhas. Estas réguas têm função de impedir que a haste das agulhas saiam para fora das ranhuras devido à tensão da tricotagem, deslizando livremente em suas ranhuras. As réguas cobre-agulhas podem ser deslocadas lateralmente nas fronturas de agulhas, para permitir que as agulhas danificadas sejam substituídas. Os pica-fios são lâminas metálicas localizadas nas extremidades das fronturas numa seção para guardar as pinças guia-fios e servem para prender e cortar as pontas dos fios que se encontram nas pinças. O carro de tricotagem contém as camis de tricotagem e muitas outras peças ou acessórios importantes para o processo. O carro é equipado com uma alça e alguns botões de configuração na parte superior. O carro pode ser controlado manualmente em teares manuais por meio da alça para transmitir os movimentos necessários às agulhas nas fronturas que são estacionárias para a formação dos pontos. Tal como ocorre com todos os teares retilíneos, existe um sistema de camis separado para cada frontura. Os dois sistemas encontram-se ligados por um arco, ou ponte que passa de uma frontura de agulhas para outra. Os sistemas de camis de cada frontura de agulhas são dispostos simetricamente de modo que a tricotagem, e em alguns casos, a transferência de pontos, possam ser alcançados em qualquer direção de deslocamento do carro. O sistema de camis de tricotagem manual, na parte inferior de um carro de tricotagem, forma um caminho que os pés das agulhas seguirão para executar a ação de tricotagem do tear retilíneo. Este sistema de camis de tricotagem é típico em muitos teares retilíneos, pois permite que uma ação de tricotagem semelhante seja alcançada em ambas as direções de deslocamento do carro nas fronturas de agulhas.
Os pés das agulhas entram no sistema de cames da direita, durante um deslocamento do carro da esquerda para a direita, e da esquerda, durante um deslocamento da direita para a esquerda. Em máquinas automáticas modernas, o carro de tricotagem é movido por meio de motor elétrico. Nestes teares retilíneos acionados por energia elétrica, o carro de tricotagem é conectado a um motor. Assim que o carro chega de um lado para o outro, o interruptor de duas vias muda a direção da corrente no motor e o carro se move na direção oposta. O sistema de cames de tricotagem destes teares são controladas eletronicamente obedecendo aos comandos da programação do artigo executado no painel de controle, e no caso de teares com a função jacar como tear Gemini 2130, o sistema de cames do carro divide-se em um conjunto de cames para acomodar as agulhas e outro conjunto de cames para acomodar os jacks. Outros componentes importantes do carro de tricotagem dos teares retilíneos eletrônicos, tais como o tear Gemini 2130, são os seletores das pinças guia-fios, as escovas abridoras de lingueta das agulhas, e os sensores de segurança e parada automática do carro de tricotagem. Os seletores das pinças guia-fios são responsáveis por selecionar e transportar as pinças que serão utilizadas nas passagens do carro de tricotagem durante o processo de tecimento. São compostos por pinos metálicos, que são acionados para prender o suporte das pinças guia-fios de forma a conduzi-las para a direita e para a esquerda, conforme a programação do artigo a ser produzido no tear. As escovas abridoras de lingueta das agulhas, como o próprio nome já indica, são responsáveis pela abertura das linguetas durante a movimentação do carro de tricotagem sobre as fronturas de agulhas. Os sensores de segurança e parada automática do carro de tricotagem consistem em dispositivos localizados nas laterais do carro, em ambas as fronturas de agulhas. Estes sensores atuam de forma a garantir a integridade física, tanto dos elementos do carro de tricotagem, como das agulhas das fronturas, por um princípio de funcionamento por toque. Os sensores encontram-se dispostos a uma distância pré-determinada das fronturas, e se porventura, algum pé de agulha se quebrar, permitindo que as agulhas saiam acima de suas posições máximas de tricotagem, podendo causar danos aos elementos do carro ou das pinças guia-fios, e até mesmo se durante a tricotagem, os pontos de fio se acumularem de forma a sobrecarregar as agulhas possibilitando a quebra destas nas fronturas. Estes sensores irão esbarrar nesses pontos sobressalentes e acionarão a parada automática do tear, evitando maiores danos. A variação da tensão do fio é um dos maiores problemas na malharia retilínea, que pode facilmente variar o tamanho dos artigos de malha fabricados. Para eliminar ou minimizar a variação da tensão do fio, os atuais suportes de tensores de fios contam com tensores reguláveis e com sistema de parada automática para quebra de fios. Os tensores de fios dispostos no suporte são necessários, portanto, para tensionar e monitorar o fio entre a bancada de suporte dos cones de fios e as pinças guia-fios. As principais partes do tensor de fios são os discos tensores por onde passam os fios a serem tensionados, os botões reguladores de tensão que permitem a regulagem da tensão atuante nos fios e o sensor de quebra de fios, que se solta quando um fio se parte, acionando a parada automática do tear evitando defeitos no tecido. Ainda no suporte de tensores de fios, encontra-se localizado um sinalizador luminoso e sonoro, para alertar o operador sobre a quebra de fios ou outros alertas de parada automática do tear. Para finalizar, apresenta-se na imagem o passamento correto dos fios na estrutura do tear Gemini 2130, até as pinças guia-fios números 1 a 6,